Nós em Angola, por exemplo, a taxa de desemprego está em mais ou menos 32%. E a da juventude subiu para mais ou menos 58%, segundo o Instituto Nacional de Estatística de Angola, INE. Com uma taxa de desemprego nos 32%, isto pode equivaler para determinados níveis de produtividade e uma perda de incremento do produto interno bruto PIB à volta de 7 ou 8 ou até 9 milhões de dólares por ano. Esses números absolutos representam um desafio complexo. Como os líderes angolanos podem garantir que a criação de empregos para os jovens acompanhe o profundo crescimento da população do país, ao mesmo tempo, claro que apoia o desenvolvimento adequado da força de trabalho, empreendedorismo e produtividade nos próximos anos? O emprego jovem tem a capacidade de impulsionar o desenvolvimento econômico no país, tornando fundamental, claro, que diferentes modelos e setores trabalhem juntos para melhorar o acesso dos jovens ao desenvolvimento de habilidades e mecanismos de financiamento. Mas precisamos nos perguntar o seguinte: e se as mudanças não forem efetuadas no tempo apropriado, podemos continuar a pensar no empreendedorismo como a possível solução para o desemprego juvenil? E se sim, que balizas precisam ser traçadas para que o empreendedorismo deixe de ser uma utopia e passe a ser uma realidade, onde o ecossistema facilita e mobiliza a aceleração do empreendedorismo? O meu convidado dessa edição do The Start Podcast é o jovem e professor e economista universitário Yuri Kashina. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do The Start Podcast. Meu nome é Armando e eu sou o vosso apresentador. Nesta conversa com Yuri Kashina, começamos com a pergunta e questionei ele se acreditava que o empreendedorismo, na verdade, acaba por ser uma das possíveis soluções para o desemprego em África e em Angola. Como pessoa jovem, acredita? Não é que pode ser, é a solução para os problemas para combate à pobreza. Eu não consigo ver um país que saiu da pobreza extrema sem as pessoas empreenderem, sem as pessoas criarem emprego para os outros, né? Aqueles que têm ideias e vão, portanto, solicitar crédito das pessoas que não têm ideias, né, para criar alguma coisa para o país. Os países desenvolveram através do empreendedorismo. Nós estamos a ver a Ásia agora, a China, com a ligeira liberdade que o governo chinês colocou na economia, independentemente de ser um regime comunista, o povo chinês está a aproveitar essa liberdade na economia para fazer alguma coisa, né? Então, é o empreendedorismo a chave para o desenvolvimento. Mas então, como fazê-la a chave para o desenvolvimento do país? Mas ela só se torna a chave para o desenvolvimento se o país estiver organizado, estruturado e sistematizado, né? Em que as ideias facilmente sejam florescentes e crescem e transformam em grandes empreendimentos e criam emprego para os angolanos e para os africanos. É a chave, né? É nesse sentido. Mas há muitas particularidades e muitos fatores que fazem com que isso não aconteça. Tem muitos fatores. Mas precisamos entender que, apesar das dificuldades, os empreendedores estão aí. O processo já começou. Que linhas precisam ser traçadas para que os empreendedores entendam o contexto pelo qual estão a lidar para empreender e ser bem-sucedido em Angola, apesar das dificuldades? A primeira linha é que os custos são altos. O empreendedor tem que ter já isso na mente. Eu estou numa economia que os custos são altos. E depois, crédito quase que não existe, é muito limitado, né? Isso significa que o empreendedor vai ter que fazer investimento com capital próprio, nesse sentido, né? Em terceiro lugar, não menos importante, é que a procura do produto tem que procurar um nicho de mercado, ou seja, um nicho de mercado que tem procura. Só que a procura está escassa, né? Tem que ver um negócio bom que tem procura para que o negócio seja sustentável. É nesse sentido. Num país que está em depressão econômica, é muito reduzida as oportunidades de procura, né? De nicho de mercado. Esses são os elementos importantes. Depois, tem que ser resiliente, continuar a lutar, mas lutar mesmo, não baixar a cabeça e ir em frente, porque eu acredito que a economia de Angola, e Angola é um país que tem futuro. Angola é um país de futuro, Armando.
Eu estou a dizer, Angola é um país de futuro. Esse país vai ser brilhante. Nessa década, o que Angola vai fazer apenas é ir procurar colocar o fio na ponta da agulha, né? Naquele buraco da agulha. Nós estamos aí a procurar como meter, né? Nesse sentido. Esses 10 anos que vêm aí, 2020, 2030, é nós colocarmos o fio naquele buraquinho da agulha, né? Depois de nós colocarmos, aí sim vamos conseguir cozer para o desenvolvimento. Ser interessante essa conversa. Para o pessoal que não conhece Yurko China, especialmente que nos acompanha a partir de Texas e a comunidade africana que vai ler, porque Yurko China vai falar conosco em português, se apresenta, quem é o Yurko China, o que tem estado a fazer. Conhecemos Yurko China como professor e economista, mas além disso, quem é Yurko China? Se apresenta, por favor. Bem, muito obrigado por me conceder a palavra e agradeço o convite. Eu gosto de dialogar, gosto de conversar, gosto de debater, principalmente questões relacionadas à economia, que é a minha área, a minha praia, as ciências sociais, a política, a economia, a sociedade, eu acho que é muito importante. O Yuri Kishina é um professor universitário, começou com 21 anos, né, em 2009, como monitor, depois assistente estagiário na Faculdade de Economia da Universidade de Neto. Yuri Kishina também tem experiência a nível do mercado de trabalho, na banca, no Instituto Nacional de Estatística, na CMC, principalmente no mercado financeiro. O Yuri Kishina é mestre em economia, com foco em crescimento econômico, mesmo ligado ao empreendedorismo, né? Na FEP, na Faculdade de Economia do Porto. Uma bolsa que foi patrocinada pela União Europeia, a Comissão Europeia, e, portanto, com o compromisso de voltar para o país, assinamos aí um termo de compromisso para não fugir, né? Fuga de cérebro para não acontecer, e foi muito interessante. Voltei ao país em 2014, em 2014 coloquei-me aquilo que eu chamo de aventura da mídia porque não é normal e não é, digamos assim, cultural os jovens em Angola tirarem-se no debate público, né? Porque nós sabemos que em Angola há ainda muito tabu, a ignorância é muito grande, todo mundo sabe, e quando todo mundo sabe, não, ninguém sabe, né? Há muitos problemas nessa natureza. E, portanto, estou na academia, dou aulas, digamos assim, também estou no ISPTEC, que é um Instituto Superior de Tecnologia, Ciência e Tecnologia em Angola, e que tem ajudado muitos jovens a pensarem no seu futuro, mas dependendo deles mesmos, não do governo e não dos seus pais. Eu acho que a solução do país está na juventude, está no empreendedorismo e os jovens serem o senhor do seu próprio destino, não dependerem de políticas públicas somente, porque o político faz aquilo que o povo quer. Só há péssimos políticos quando o povo acredita e aceita, né? Se Boa. efetivamente o povo não aceitasse, então não teríamos péssimos políticos. Eu sempre defendi que os políticos vêm da sociedade. Não podemos julgar os políticos só por julgar, sabendo que uma sociedade tem políticos corruptos porque a sociedade também é corrupta. É preciso nós alterarmos a maneira de pensar. Então, nesse sentido. Portanto, esse é o Yuri Kishina e quero contribuir para o debate público. Também estou atrás de bolsas para o doutoramento, ainda não sou doutor, e vamos lá ver se de facto consiga bolsa para o PhD, que eu também quero muito fazer, para contribuir melhor para o país. Somente o conhecimento ilumina a escuridão, né? E o conhecimento são as ideias, é nesse sentido. Boa, boa. É interessante, só para realçar que é o segundo professor do ISPTEC que aparece no The Start. Tivemos a semana antepassada o professor Chivanga Barros, que falou-nos mais uma vez do potencial da investigação científica para o desenvolvimento do país e especificamente em relação ao empreendedorismo, porque é necessário conteúdo para que as soluções sejam contextualizadas. Sem estudo, não vamos saber quais são os problemas e, em parte, também quais são as soluções ou como nós podemos aplicar as soluções. Muito obrigado. O ISPTEC continua a nos dar cérebros para continuarmos a pensar. Começou a jornada como monitor na Agostinho Neto, certo? Sim, comecei como monitor na Agostinho Neto, era assistir os professores a darem aulas, principalmente na disciplina, comecei com a disciplina de microeconomia, que é de facto uma ciência que estuda as diversas unidades, os agentes econômicos, né,
na economia, desde o consumidor, o produtor, as taxas que o Estado aplica na economia. E depois fui para a economia, matemática financeira, digamos assim, a matemática financeira. E a matemática financeira foi a última cadeira que eu dei antes de ir para o mestrado. Depois daí que eu fui para o mestrado, eu fui em 2012 para o mestrado. Terminei em 2009 a licenciatura e depois fui fazer mestrado na FEP, na Faculdade de Economia do Porto, em Portugal. Ok? E voltei em 2014. Na altura estava com 21 anos de idade. Como é que foi? Com 21 anos de idade, estamos a falar do indivíduo a terminar o ensino superior. Como é que foi se impor entre os da Não, mesma idade e os que tivessem, se calhar, uma idade superior à tua, na altura, como monitor? como motor ainda não dava aula, né? Era apenas assistir os professores. Assistente, ok? Aula efetivamente comecei com 23 anos, penso eu. 22, 23 anos, aí por aí, né? Quando os professores permitiam já entrar na sala, fazer correções de exercícios, né? Debater com os estudantes, porque a Faculdade de Economia é uma faculdade histórica, tem muitos professores bons e já adulto com muitas experiências, né? Para deixar um jovem a dar aula, tem que ter também experiência, assistir ainda os professores a darem aula. É nesse sentido. E o senso de paternalismo, nós africanos gostamos de ser paternais e meio que conservadores, né? Em relação a isso, como é que foi se impor? Com 23 anos, com os colegas, terminou juntos e outros que entravam na faculdade, como é que foi se impor na altura? Olha, eu acho que foi fácil porque eu era muito humilde. Só humilde, não é que era, né? Até agora sou muito humilde e ouvia muito. E também fui um estudante, aluno que os professores gostavam bastante, tá vendo? Os Yeah. professores gostavam bastante de interagir comigo e pronto, estava aí para aprender. Não tive grandes problemas em impor-se no meio de outros professores já adultos, né, com muita experiência. Eles gostavam também de mim, gostavam de mim, seguramente. Ok. Então, diferente do que ouvimos ali, não passou por esses rapazes querem vir tirar os nossos lugares, esses rapazes. Não passou por essa. Felizmente, na academia em Angola não tem isso. Né? Na Ok? academia não tem isso. Eu acho que a minha experiência, eu vi que os mais velhos gostaram bastante de mim e ensinavam-me muito. Eu tive boas experiências com grandes professores, como o professor João Ferreira, que já faleceu, que era PhD, o professor Jacob Pereira Lungo. Esses dois foram os expoentes máximos da transformação da minha pessoa como professor universitário, né? Num país que há escassez de nível de investigação, que é o doutoramento. Eu acho que precisamos muito fazer investimento para o doutoramento. Seria muito bom se o governo visse o doutoramento como soluções dos problemas do ponto de vista de investigação. Nós teríamos muita vantagem, íamos avançar muito, como os outros países estão a avançar, né? A China, a Ásia é o exemplo prático, vai buscar todo o conhecimento nos Estados Unidos ao nível do doutoramento, né? Portanto, quando não se investe muito no doutoramento, é impossível ter soluções de problemas. É verdade, porque até no centro, uma das áreas que um, o centro se foca é basicamente investigação científica. Yeah. Mas fala de doutoramento como acredito que é para permanecer na academia por algum tempo e acha imprescindível passar por doutoramento como mestrado, não poderá continuar na academia Não, e não, continuar a fazer a investigação? não. Repara, o nível de investigação de mestrado, nós temos uma desvantagem muito grande. A desvantagem, os revisores dos artigos, quando, independentemente da qualidade do artigo, né, das revistas internacional, também analisam o nível, né? O Ok? nível do investigador. Né? A nível internacional, independentemente do nível da revista, se digamos, do nível 1 ou 2 ou 3, mas o doutoramento hoje nas universidades é a chave para ser investigador e professor universitário, né? Eu não vejo nos Estados Unidos professores mestres, né? Doutor de direito, mestre, licenciado, não existe isso. Então, é preciso que Angola também aposta muito na investigação e no ensino superior virado ao empreendedorismo
com experimentação, né? Que é o nível de doutoramento, é muito importante. E eu te garanto, em Angola, há uma universidade que a universidade inteira só tem 10 doutores, 3 doutores, 4 doutores. Isso não é o ensino de investigação. É difícil, né, atingir nível de investigação com licenciados, com mestres. É preciso fazer investigação, né? O país tem muitos problemas e o problema de falta de empreendedor não se faz investigação relativamente a isso, ao empreendedorismo. Então é muito complicado nesse sentido. Boa, boa. Vamos passar diretamente ao nosso tema. O tema dessa semana é empreendedorismo como possível solução para o desemprego em Angola. Com certeza, como economista, professor, a pesquisa, a leitura, já ouviu e tem estado a ouvir artigos, notícias em relação ao empreendedorismo como sendo a solução para o desemprego no continente africano e em Angola de forma específica. Antes de entrarmos em detalhes, acredita que o empreendedorismo poderá ser uma possível solução, a possível solução para o desemprego em Angola? Antes de me dar uma resposta como economista, mas como pessoa, acredita? Como pessoa jovem, acredita? Não é que pode ser, é a solução para os problemas para combate à pobreza. Eu não consigo ver um país que saiu da pobreza extrema sem as pessoas empreenderem, sem as pessoas criarem emprego para os outros, né? Aqueles têm ideias e vão, portanto, solicitar crédito das pessoas que não têm ideias, né, para criar alguma coisa para o país. Os países desenvolveram através do empreendedorismo. Nós estamos a ver a Ásia agora, a Ásia, a China, com a ligeira liberdade que o governo chinês colocou na economia, independentemente de ser um regime comunista, o povo chinês está a aproveitar essa liberdade na economia para fazer alguma coisa, né? Então, é o empreendedorismo a chave para o desenvolvimento. Mas ela só se torna a chave para o desenvolvimento se o país estiver organizado, estruturado e sistematizado, né? Em que as ideias facilmente sejam florescentes e crescem e transformam em grandes empreendimentos e criam emprego para os angolanos e para os africanos. É a chave, né? É nesse sentido. Mas há muitas particularidades e muitos fatores que fazem com que isso não aconteça. Tem muitos fatores. E vamos conversar sobre esses fatores. A minha outra questão é como vê a onda, né, do empreendedorismo a crescer em Angola. Muito bom, fantástico ver essa onda. Mas como vê, e até me disse que tem uma especialidade em empreendedorismo, né, do mestrado, qual é a tua visão sobre como está o empreendedorismo em Angola nessa altura, face à Olha, situação econômica que vivemos? é interessante a tua questão e eu estou feliz por isso. Eu sou um lutador, um fighter, um lutador relativamente a isso. As minhas aparição pública defendo muito o Estado mínimo. O Estado tem que largar a economia, deixar que os jovens, as famílias explorem o talento, o engenho empreendedor, cada um de nós maximizarmos o nosso potencial para largar as oportunidades para os outros no mercado. Eu defendo cada vez mais isso. E em Angola está a surgir um empreendedorismo por necessidade. Há duas vias, por oportunidade e por necessidade. Atualmente, o empreendedorismo em Angola está a surgir por necessidade. Como as empresas estão em decadência, estão a falir, uma boa parte das empresas estão a falir, porque elas surgiram também num modelo em que o cliente era o Estado está sem dinheiro, né? Portanto, se o Estado está sem dinheiro, não tem o lucro, não tem como portanto, manter o trabalhador, então tem que despedir e fechar a empresa. É o que está acontecendo no país. É aquilo que eu chamo que o capitalismo da Angola não é um capitalismo do empreendedorismo, é um capitalismo do Estado, de compadrio, né? O mercantilismo patrimonial, aquilo que nós chamamos de business, de biolo, né? É o Yeah. capitalismo de biolo, que está muito ligado ao Estado. Era as comissões no Estado, era negociata com o Estado. As empresas que surgiam eram empresas de políticos ou de família de militares ou de família de políticos, está vendo? Só que o problema é que não há mais dinheiro para ter olhos grossos. Então, as empresas, a maior parte delas estão a fechar. Umas pequenas que surgiram sem grandes influências políticas nem militar. Também, como apanhavam a boleia de algumas migalhas que caíam no Estado e caíam em algumas empresas, também elas estão a fechar. Então, o desemprego aumenta. Num período de recessão e depressão, o desemprego aumenta. Só que o desempregado, ele também é racional, também tem informação, também pensa.
Se efetivamente não está a aparecer emprego, normalmente o que o desempregado faz é criar um negócio. E esse negócio cria-se em função da necessidade. São esse empreendedorismo que tem surgido no país por necessidade. Esse empreendedorismo é muito importante. Ela só tem sucesso se efetivamente, na queda, na trajetória da descida, o governo começa a organizar, estruturar e sistematizar já a economia. Quando estiver, aí a alavanca é enorme. Ou seja, deixa de ser um empreendedorismo por necessidade para ser muito mais sustentável, né? Naquilo que se diz na trajetória da subida. É nesse Yeah. sentido. O que nós estamos a fazer lentamente e até certo ponto com muitos erros é a reforma econômica virada aos empreendedores. Nós estamos a castigar os empreendedores e até as poucas ideias boas que os jovens têm, com impostos, com os custos altos, digamos assim, com barreiras administrativas. Isso era muito importante, que nós chamamos de ambiente de negócio, né, que é muito importante. Mas um país Mas só tem ambiente de negócio. nessa concepção, né, acha que está-se a fazer as perguntas certas em relação ao que resolver para facilitar o ecossistema, né, o ambiente de negócio para o empreendedor? Acha que estão a fazer as Não, perguntas certas para resolver os problemas certos? não, se efetivamente estivéssemos a fazer perguntas certas, nessa altura, nesse momento, nessa fase, a economia deveria dar sinais interessantes de recuperação. Porque eu defendi ainda publicamente, num debate, que o presidente João Lourenço só tinha 2 anos para organizar a economia. Eram 2 anos para plantar as sementes. O terceiro e o quarto ano era para colher aquilo que plantou. Só que a reforma está a ser feita ao contrário, né? Ao contrário, digamos assim. Mais para castigar os empreendedores do que castigando o próprio Estado. Ou seja, o Estado comeu no restaurante e não pagou a conta. E quem está a ser chamado para pagar a conta é o setor privado. É o empreendedor, é a família, é os impostos, é as empresas. Então, o Estado não está a deixar migalhas, né? Não está a reduzir, deixando alguma migalha para o setor privado, o empreendedor, estar capacitado, ter força atlética e pegar para fazer alguma coisa. Nós estamos a fazer o contrário, nós estamos a caçar os empreendedores, dando corrida aos empreendedores, colocar, portanto, bloco nas costas, digamos assim, do empreendedor, e o empreendedor, basicamente, a taxa de mortalidade do empreendedor nasce e também a taxa de mortalidade é enorme. É nesse sentido. Quando na verdade, a taxa de mortalidade dos pequenos empreendedores, né, das pequenas e médias empresas, acaba por ser dos mais fatais em condições normais. Imagino quando o Estado acaba por criar mais barreira. Mas me falava, eu perguntava em relação às perguntas, do ponto de vista econômico, e numa perspectiva mais de economista e olhando para os empreendedores, e claro, o meu ambiente, né, econômico em Angola, que perguntas achas que deviam ser feitas para que a resolução ocorresse de forma lenta, porque é um processo lento, não é algo rápido, para que pudéssemos resolver os problemas certos? Que perguntas chaves, uma ou duas, que podiam ser feitas para resolver os problemas certos, na verdade? Eu penso que são duas perguntas. Primeiro, como é que chegamos até aqui? Como é que chegamos até aqui? Qual foi o caminho que nos levou a essa situação? Do ponto de vista econômico, eu não estou a dizer politicamente, não estou a dizer, eu estou a dizer do ponto de vista de matriz econômica, está a ver? Na economia temos dois caminhos interessantes. Ou focas mais na procura, que é o consumo, estimulaste muito o consumo. Havia uma fonte fácil que era o recurso do petróleo, né? Portanto, dava-te recursos estrondosos e estimulaste mais o consumo, mais as importações, transformaste os empreendedores em importadores, em vez de serem criadores, certo? E esse consumo, quem respondia o consumo era a oferta externa, respondiam à procura que nós tínhamos, quase que tudo que nós consumimos importamos, né? Os empreendedores basicamente transformaram-se em
até havia uma moda de abrir armazéns de import-export, era Uhum. essa perspectiva, né? É muito de consumo, não havia criatividade do ponto de vista de criar algo novo. A inovação era de produtos sem valor acrescentado para a economia, tá vendo? Então era Yeah. mais consumo. E quando um país foca-se mais no consumo, quebra todos os valores, até valores culturais, a ética, a moral desaparece, tá vendo? Ok. Desaparece porque você tá na base do consumismo, o consumerismo, não havia poupança. O dinheiro entrou, o dinheiro saiu, tá vendo como é que é? Você quebraste o pensamento do empreendedor. Por quê? Porque o teu modelo, repara, e até entendível, já vinha de um sistema do comunismo, tá vendo? De um sistema com característica socialista, que Fechado. exatamente, que é inchado, mas tem que fazer, te dá, parece estar a governar bem, e você fica interessante, né? Te tira a autoestima, tá vendo? Você não é dono de si mesmo, tá vendo como é que é, né? E Uhum. esse ambiente não cria o empreendedor, surge artificialmente, tá vendo? Não surge um empreendedor, digamos assim, sustentável, estrutural, e até as obras públicas eram mais obras públicas, não é para o empreendedor, é para o inglês ver, do consumismo marginal, estádio de futebol, está a ver como é que é? As Uhum. estradas que ligavam províncias eram rápidas porque havia muito dinheiro. Nesse ambiente, o empreendedor não é sustentável. E até o empreendedorismo fica mais nas comissões, está a ver? A esperar a próxima migalha que vai cair do político. Isso é que transformou a nossa. Nós chegamos a esse modelo, e foi esse modelo que nós utilizamos. O Estado estava em tudo, ia abrir ministério, institutos, comprava Lexo, era tudo viagem classe alta. É brutal, foi nessa perspectiva. Então, o espírito empreendedor que é nato do angolano. O angolano tem esse espírito conosco mesmo. É só nós analisarmos que mais de 70% do povo angolano está na informalidade. Informalidade é zungar, está a ver? Eu tenho muitos filhos, tenho que zungar para responder às necessidades em casa. Nós temos esse espírito, só que o ambiente econômico, a matriz da política econômica, não foi, digamos assim, a melhor para sustentar o espírito empreendedor que nós temos, ou que nós tínhamos, né? Temos até agora, naturalmente, só para organizarmos, sistematizarmos a economia. Então, esse modelo é importante dizer como é que nós chegamos aqui, como é que fizemos esse tipo de modelo. Então, podemos virar para outra matriz, que é a matriz de quê? De produção, matriz de fazer, tá vendo? Matriz de muito trabalho. É muito importante fazer isso. Esse é o número um. A pergunta número um. A pergunta número dois, e não é menos importante, eu até considero a número zero, que nós deveríamos fazer, e o grande erro que nós estamos a cometer é este. Armando, não se muda o modelo econômico sem mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é a chave Essa mudança da fundamental. mentalidade, para tu acrescentares, da parte do empreendedor, da parte do gestor, que em contrapartida vai trazer um ambiente saudável para o empreendedor. Não, dos dois lados. Dos dois lados. Tanto do gestor, falo propriamente do político, né, que cria um ambiente, etc. E falo também do próprio empreendedor. Armando, uh, nós criamos ideias que mataram o país e mataram a economia. Nós hoje temos um verbo que não existe, eu até criei, o Estado tem que. O Estado tem que. Ou seja, o mais importante é resolver o problema do povo, está a ver? Quer dizer que tudo que até o próprio empreendedor podia fazer sem meter o nome do Estado, ele virou-se também para o Estado, está a ver como é que é? O Estado tem que, o Estado tem que, o Estado tem que, o Estado tem que, isso é verbo. Parece que o Estado cava dinheiro, esqueceram até que o dinheiro vem dos impostos do próprio empreendedor e da própria família, sem empreendedor, não tem, o Estado não tem dinheiro, tá vendo? Em vez do Estado ver que o mais importante é resolver o problema do povo, seria o mais importante é dar liberdade para o povo atingir a sua felicidade, o seu próprio destino, tá vendo? Isso Então, também. voltando só um pouquinho no tempo, então o fundador da nação estava errado quando disse que o mais importante é resolver o problema do povo. Não, o fundador da nação utilizou filosofia comunista, socialista. O socialista tem que colocar essa ideia no povo para poder reinar. Esses são ditames marxistas, tá vendo? Que é um anjo, como Jesus Cristo, o bom samaritano, que vai resolver
o problema do povo, está a ver como é que é? Esquece que o próprio povo, ele saiu do povo e o povo é que tem a solução, está a ver? Eu, pelo menos, acho que quem tem a solução para a economia sair da crise é o empreendedor, é o povo, não é o governo. Porque o dinheiro do governo sai do povo através do imposto. O que o governo tem que fazer apenas é facilitar que o povo utilize o seu poder para fazer as coisas, está a ver? Que o empreendedor seja sustentável. Mas isso tem que se desmantelar o próprio Estado. O Estado está bem equipado militarmente, né? Do ponto de vista de instituições, há muitas instituições que não servem para nada, o governo gasta dinheiro para nada, e naturalmente reduz o espaço de manobra para o empreendedor ser o melhor, né? Repara, qual é o pilar da nação americana, que foi criada a América? Eu sempre defendi que é igual ao pilar que levou os ideais dos nossos antepassados a lutarem contra os portugueses. O pilar é o pilar da liberdade, somente a liberdade é que fez com que a América é o que é. Os europeus imigrantes, quando foram para a América, não encontraram uma terra de ouro, bonita, não, eles é que com a liberdade transformaram a América. O nosso país só precisa levar em consideração os ideais dos nossos antepassados, que não aceitaram ser explorados pelos portugueses, lutaram com katanas para terem a liberdade. É essa liberdade que não sustentou-se em todos os setores, desde a economia, a sociedade, a política, a academia, a investigação. Isso é como, repara, os nossos pilares é mesmo para o desenvolvimento. A nação angolana foi criada e foi, digamos assim, libertada por um pilar que foi a base do desenvolvimento de muitos países, é liberdade. Não existe desenvolvimento sem liberdade. E quando eu digo liberdade, é estar na ordem dos 20 ou 50 milhões no índice da Standard Foundation, índice da liberdade econômica. Isso é muito importante. Se nós seguirmos os critérios do índice de liberdade econômica, tem todos os critérios à base para a sustentabilidade do empreendedorismo, excesso de regulação no Mas mercado financeiro. A realidade, por exemplo, a nível de dificuldade para o empreendedor da Angola, acaba por ser quase a mesma realidade dos países da África subsaariana. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer, como então se justifica o crescimento a nível de quantidade, não de qualidade, de empreendedores, né? De forma empírica, né, os dados ali estão, há um crescimento nos últimos, a título de exemplo, em Angola, por exemplo, as reformas econômicas, que em parte, disseste muito bem, fecharam o Estado e fecharam o ecossistema, mas ainda assim houve um número crescente. Como se justifica o crescer do número de empreendedores? Justifica-se por necessidade, não há naturalmente emprego na economia. Os empregos no passado eram artificiais. Eu tenho dito que Angola está numa crise onde sempre esteve, só que foi uma crise camuflada pelo dinheiro do petróleo, Armando. A crise já existia mesmo em 2008, 2009, 2010, 2013, só que estava camuflada. A inflação em 2012 chegou até ser 6% de um país desenvolvido, 6% de um país que não produzia nada e não produz nada, mas a inflação foi 6%. Por quê? Porque foi manipulada pela taxa de câmbio, muitas divisas estavam no país. É nesse sentido. O que eu estou a tentar dizer é que se não há emprego na economia, as empresas estão a falir, é preciso o povo se reinventar, as famílias reinventarem-se, os jovens reinventarem-se. Então, a única forma que os jovens encontraram é serem empreendedores, abrirem negócios, mas são negócios ainda, são pequenos, que estão a surgir ainda na informalidade. Por quê? Porque o sistema não está estruturado, organizado e sistematizado para serem mais formais. O Armando sabia, se o Armando abrir uma empresa agora no guichê único, logo inicial já vai começar a ser cotado para pagar imposto, Armando. Isso não é estratégia para ser sustentável o empreendedorismo em Angola. Na América, o Steve Jobs abriu o quê? Abriu a Apple na garagem da sua casa. Em Angola deveria ter o quê? Um polícia, tá vendo? Um polícia, um fiscal. Eu tenho dito, se Steve Jobs fosse angolano,
A Apple não existiria a Apple, Armando. É nesse sentido. Depois, há um elemento que eu acho interessante. Se o Estado não sai da economia, não há nenhuma ideia empreendedora que será sustentável, vão morrer esses empreendedores. A taxa de empreendedorismo vai ser, a taxa de empreendedorismo, a taxa de mortalidade dos empreendedores vai ser alta. O Estado está na economia, está em tudo, até nas fazendas, tem Estado na agricultura, Armando. O Estado está em tudo, Armando. No mercado informal está lá, o Estado a cobrar taxas na informalidade. Quer dizer, que estão a legitimar a informalidade, é nesse sentido. Né? Então, é muito complicado confundir, formalizar a atividade informal através de cobrar taxas. Esquecem que a atividade só é formal através da sistematização, organização e estruturação da própria atividade. Então, é nesse sentido. Eu penso que vai continuar a surgir empreendedores, mas a sustentabilidade do empreendedorismo em Angola e no continente africano vai depender se os políticos não entrarem na economia, se os políticos continuarem a entrar na economia com o Estado, a não organizarem e sistematizarem a própria economia com os processos, então, basicamente, as taxas de empreendedorismo vai continuar a ser, taxa de mortalidade vai ser muito alta. É como se fosse apenas artificial para, portanto, trazer comida em casa, mas depois vai existir aí o polícia, o fiscal, a burocracia, a AGT atrás dos empreendedores para pagarem alguma coisa, porque a dívida do Estado também é alta nesse sentido. Boa. No livro Doing Business 2020, Angola, em parte, posso até dizer que mais uma vez chegou a reprovar, porque baixou a nível de ranking. Angola está numa posição muito complicada, abaixo de muitos outros países, a título de exemplo, abaixo do Iraque, abaixo do Afeganistão, do Sudão, do São Tomé e Príncipe, do Gabão, do Bangladesh. Angola está na posição 177 com 41,3 pontos. E o capítulo 3 do Doing Business 2020 aponta que Angola reprovou a nível de facilidade, né? a nível de negócio para empreendedorismo. Que balizas fala muito da abertura e me parece que tem uma perspectiva muito keynesiana, né? Da abertura da economia, da criação de riqueza, que quem cria riqueza é o povo, não necessariamente o governo. Não depende de nós, mas de forma utópica, né? Que balizas, quando fala concretamente da liberdade que o Estado deve dar, que balizas o Estado precisa tomar nessa altura e facilitar o ecossistema? Depois, claro, vamos falar dos empreendedores, que é o que mais me interessa. Bem, repara, Armando, no Doing Business, os critérios estão aí, os impostos, a taxa tributária é alta, o crédito não é facilitado porque o governo entra muito no mercado financeiro, ele é que está a ser o intermediário dos nossos impostos para os bancos. Eu tenho dito que o Estado é o salalé, é o intermediário da terra e o coveiro, né? Então, quando o Estado entra na economia, não facilita o crédito, porque o Estado vai querer comer mais, financiar despesas, e depois não é despesas estruturante, aquela formação bruta de capital que aumenta o nível da escolaridade, a infraestruturas produtivas. Não, é para pagar salário, pagar subsídios, comprar carros dos deputados, comprar carros dos diretores, e isso não ajuda, né, naturalmente, a economia a sair do buraco em que se encontra. Por exemplo, a energia, a água, não chamam o setor privado, digamos assim, na distribuição de energia, na distribuição de água. O Estado ia ficar só na perspectiva de validar a qualidade do líquido, né? Também tem que chamar o privado, está a ver? É nesse sentido. Por exemplo, a questão de infraestruturas produtivas, há ainda a infraestruturas produtivas, falo particularmente a de comunicação, aérea, ferroviária, marítima, e naturalmente as estradas, que cria-se mais estrada para consumo, para ligar condomínio, as estradas que ligam condomínio à cidade estão em melhores condições do que as estradas que ligam o setor produtivo, Armando. Quais são as balizas que um governo pode criar para o desenvolvimento do país se as estradas para o condomínio são as melhores do que as estradas que ligam, digamos, o setor produtivo? Você não tem como, digamos assim, ter desenvolvimento. Depois, só para nós, repara, para abrirmos uma empresa, continuamos com uma burocracia enorme. Eu ainda sou daqueles que defendem que negócios de baixo risco, um país como Angola, que o desemprego é enorme,
Não é preciso guichê único nenhum. Deixam as pessoas abrirem as suas empresas. Quando elas estiverem na fase de maturidade e solicitarem crédito aos bancos, aí sim os bancos vão exigir que de facto tenham NIF. Nós começamos a cobrar imposto nas empresas, sem elas saírem ainda dos papéis. Só todo aquele processo, todos os processos, os papéis nas conservatórias, já é custo, já está chutado. Quando Mas, começares Yuri, a... o que falas, além de sustentável, é tão prático e posso lhe crer que não é novo. Tu não estás a inventar roda nenhuma. Exatamente. O porquê? A minha pergunta é se o objetivo, eu estou perplexo na verdade, se o objetivo é ajudar o ecossistema a crescer e o Estado, por sua vez, tirar o peso que tem de levar 30 milhões ou mais de habitantes nas costas, por que essas ideias que não são novas, tu não estás a inventar rodas, as ideias estão ali escritas, mapeadas em arquivos, o porquê que não se implementa? Falta de vontade? Não consigo perceber, me ajuda a entender isso. Não, eu entendo. Sabe por que não? Por quê? Primeiro, a ideia filosófica de economia, digamos, da gestão macroeconômica do país é ligada à característica do socialismo, está a ver? Não é da economia de livre mercado. Repara, eu estou a dizer de um liberal em que a liberdade é a base para o desenvolvimento. Não. É que nós estamos de 45 anos que a economia depende do Estado. O Estado assumiu a responsabilidade. É o dono que vai autorizar que uma empresa surja ou não. Está vendo? E todos que estão a liderar a economia, uma boa parte, é keynesiana. A nova geração também é keynesiana. A antiga geração é com característica comunista e socialista, e a nova geração é altamente keynesiana. Não se fala nada sem Estado. Está a ver? Tu tens o modelo econômico de gestores que estão na economia que amam Keynes. O Keynes para eles é o Deus. Está a ver como é que é? Keynes é Deus em Angola. As escolas de economia nesse país ensinam o keynesianismo como a Bíblia. Está a ver? Como uma Bíblia. Tá? Eu que venho com ideias de liberais no mercado, no debate público e até na escola. Repara, na escola, repara, eu sou mal visto. Eu aqui És visto como um leproso. Repara, eu estou contaminado, eu tenho HIV. e andam a me rotular de uma forma brutal. Chamam-me vários nomes, Armando. Está vendo? E porque eu também, quando eu estudei na licenciatura, eu aprendi também sobre keynesianismo. Quem mudou-me essa visão, depois de eu ir para fazer o mestrado, né? Quando passei para o mestrado, na Europa, no Porto, eu tive um orientador na minha dissertação de mestrado, né, que estudou na London School of Economics, né, naturalmente, e tive também o segundo orientador que estudou nos Estados Unidos, em Michigan, penso eu, alguns professores que estudaram em Chicago, que deram-me essa perspectiva de economia de uma forma simples, de falar economia, e tive que estudar muitos livros, porque repara, vou te dizer que eu aprendi que Adam Smith é mau, ele é capitalista, só quer roubar o povo, o capitalismo é mau, é essas ideias que se vende, está a ver como é que é? Então, o Estado tem que estar lá. Parece que o Estado não é dirigido por pessoas que também têm o seu próprio interesse, e até foi provado isso nessa crise, está a ver como é que é? Então, Armando, eu entendo... Tem uma coisa... Armando, rapidamente. Eu entendo rapidamente que em Angola não mudamos rapidamente e nem aplica-se estratégia para amar o mercado, para amar a livre iniciativa, para amar o empreendedor, porque não é a base de criação da economia angolana. As pessoas vivem com Keynes, amam Keynes, né? É nesse sentido. Para eles é o Banco Central, é política orçamental,
fiscal, política monetária, política orçamental, política monetária, política... Quer dizer, a política estrutural é novo nesse país, está a ver? Política estrutural não existe em Angola. Não, nem aprendem isso nas universidades como tal, bem desenvolvido com artigos de evidência empírica de grandes autores. Não, isso em Angola não existe. Eu tenho trazido nas minhas aulas de macroeconomia, e até alguém disse-me, você que é liberal, como é que dá macroeconomia? É interessante essa pergunta. Eu vou lhe perguntar depois qual tem sido o aval, mas a minha pergunta era, temos a China como o país com maior impacto em África, em Angola de forma concreta. A China politicamente é socialista, comunista, né, fechada ao mundo, mas economicamente é o país, posso estar errado se calhar, mas é um dos países que mais cria ricos nessa altura. Por que Angola não tem a mesma linhagem que a China? Comunista a nível de política e liberal em parte a nível de economia, porque no final tudo é o que mais interessa. Repara, uma pergunta muito interessante. Primeiro tens que ver os pilares que construíram o capitalismo chinês, né? Isso é muito importante. Deng Xiaoping, quando lançou as bases para o capitalismo chinês, ele teve que aprender fora. Né? Deng Xiaoping não aprendeu na China. Deng Xiaoping foi chotado pelo Mao Zedong, né? Foi chotado, ele foi para a França, ele teve experiência nos Estados Unidos também, e ele teve um chefe da equipe econômica, Zhang Jiang. Zhang Jiang era um liberal puro. Zhang Jiang, eu digo, foi aluno de Milton Friedman, né? O Friedman que é aquele que eu chamo o pai da escola de Chicago, né? Ele é o expoente máximo de Chicago. Ele quase que foi o professor de Zhang Jiang. Ou seja, os pilares, os líderes da China que lançaram o programa econômico chinês, eles aprenderam o capitalismo com os capitalistas, está vendo? E utilizaram apenas o poder comunista, a ditadura na política, e conseguiram entusiasmar e persuadir o povo para um modelo, tá vendo? Mesmo com as barreiras que existiam no Partido Comunista, como Shen Yang, tinha também Shen Yang que era barreira, mas ele conseguiu porque tinha digamos assim, bons aliados capitalistas. Depois, um aspecto que é importante é que Deng Xiaoping permitiu 2 vezes que o Milton Friedman fosse no Congresso do Partido Comunista Chinês para palestrar, tá vendo? Coisa que não acontecia, exato. Milton Friedman palestrou num congresso do Partido Comunista, palestrou o capitalismo, a livre iniciativa, tá vendo como é que é, né? Isso não aconteceu em Angola. Em Angola isso não aconteceu nem um pouco. Nem o FMI, repara, para mim, eu sempre defendi que o FMI de liberalismo puro também percebe muito pouco, tem aconselhado muito intervencionismo dos bancos centrais, política fiscal. Eu não acho que o FMI é liberal, não existe nada de FMI liberal. Muito keynesianismo também, eu sou daqueles que defendem isso. Então, há uma diferença. Grécia, né? A título de exemplo, a Grécia. Vê o que a Grécia é hoje. Grécia, exatamente. Mas agora, repara, a Angola não se preocupou a aprender o modelo chinês. É importante você entender isso, Armando. A Angola só queria que, de facto, a China fizesse obras que fossem interessantes para se ganhar o poder político. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é o quê? Que a China foi instrumento utilizado para várias eleições serem ganhas, está vendo? Repara, nós somos parceiros da China, nós nem aprendemos, repara, até tecnologia, transmissão de conhecimento da China para Angola não existiu. Está a ver como é que é? Nas obras públicas eram chineses, não houve esse processo de transmissão, não se estruturou essa cooperação. Nem se estruturou, nem sistematizou, nem se organizou. Para Angola ter vantagem, nem um pouco. E isso também não interessava a China só queria matéria-prima, naturalmente. Então, é diferente, Angola é diferente da China, e o Deng Xiaoping tinha um ditado muito interessante. Independentemente do gato, desde caça, nós devemos aplicar, né? Nessa perspectiva. Foi muito interessante. E utilizou o capitalismo para, naturalmente, sustentar o comunismo no poder político e está a conseguir
Vamos lá ver se vai conseguir no longo prazo, né? Naturalmente, ainda tem um desafio muito grande pela frente, na medida em que os países já despertaram, a maior parte das potências do mundo despertaram que, de facto, a China utilizou os instrumentos da democracia na economia para vencer os países democratas, né? É, Então, a China agora está amarrada até a Europa já deu conta e já estava a entrar também no poder político dos países, alguns países é. europeus para influenciar eleições, né? Há uma, há Então, uma, o mundo há uma luta despertou. há uma luta entre titãs, China e o Trump nessa altura. Disse uma vez que um dos elementos que acelera e agrava a crise em Angola, a crise econômica angolana, é o governo ser um dos maiores empregadores da economia. E tudo Sim, o que é economia em Angola está lá o governo como player. Não sim, podia ser mais sim. verdade, mas nos ajuda a desconstruir tudo o que disse aqui. Sim, mas repara, é fácil. É um ciclo vicioso. Armando, repara, se o Estado é grande, é o maior empregador, digamos assim, mais de 500 mil de funcionários dependem do Estado. O Estado vai precisar de mais impostos. Se o Estado precisa de mais impostos, vai atacar os empreendedores e as famílias. Se as famílias e os empreendedores que tiram o país da crise, terão um pouco espaço de manobra para tirar o país da crise. É pura e simplesmente isso. E depois, se o Estado tem muita gente para dar de comer, porque ele quer permanecer como o Hobbes, como o maior, o indivíduo que domina, então está aí no precipício, está a cavar cada vez mais o buraco. Adia a saída da crise, da economia, a economia sair da crise, né? Nesse sentido. Então, se de 2016 até hoje continuamos em crescimento negativo, recessão, 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 é o ciclo vicioso em que o Estado está lá constantemente. Por que nós não estamos a sair da crise? Porque o petróleo, a vez do petróleo acabou. Ou seja, o que eu estou a dizer é o quê? É que a produção da Angola está muito baixa. Com preço 50, que já tivemos o ano passado, o ano passado, 55, a economia angolana crescia a taxa de 2 dígitos em 2008, Armando. Por quê? Porque o nível de produção era alta, tá vendo? Estava a aumentar cada vez mais a produção. Só que nesse sentido, com o preço 55, Angola está em recessão. Ou seja, aumentou bastante a dimensão da economia do ponto de vista do consumo e diminuiu do ponto de vista da produção. Então você fica em crise. Produção é empreendedor. Basicamente nessa perspectiva. Quanto mais o Estado estiver na economia, comer cada vez mais, os empreendedores vão reduzir do ponto de vista formal e vai aumentar o empreendedorismo informal para fugir imposto, sonegar imposto, tá vendo? É nesse Uhum. sentido é o que está acontecendo na economia angolana. A economia angolana, o que é que está acontecendo? Quanto mais o Estado aumentar o imposto, ele, a economia já atingiu a exaustão tributária. Já não tem mais nada para cobrar, tá vendo? Mas você vai aumentando cada vez Exaustão, mais. exaustão tributária para um leigo, sou engenheiro, não sou economista, o que é? Não, significa que já atingiu o limite máximo da economia a pagar imposto, tá vendo? Já não tem mais nada, agora é só raspar o fundo do tacho. Está raspando no fundo, tá vendo? O que vai acontecer é que os empreendedores, as famílias vão começar a fugir, fuga ao fisco, tá vendo? E Boa. já está a começar. Há empresas que estão a maquiar já a contabilidade para dizer que teve prejuízo para não pagar o imposto industrial, tá vendo? É o Boa. que está acontecendo já. Por quê? Porque a maneira de organizar a economia, dando corrida aos empreendedores, aos empresários, é cavar o buraco. Você não vai conseguir sair da crise, Armando. Tu tinhas que reduzir a tua parte, você tem que cortar a tua pele. É que para de comer no restaurante. Vai comer nas barracas do Roque Santeiro ou das praças, está a ver? Deixa Uhum. os restaurantes para as pessoas que produzem. Está a ver? Os produtivos. Em Angola, não. O Estado que não produz nada é que come no Bela Shopping. E os que produzem estão a comer nas casas das praças. Está a ver como é que é? Isso é muito contrário, é muito contraditório, né? Agora, vamos supor que os gestores do país ou os conselheiros do gestor do país estejam a nos ouvir. Os outros países em África, a título de exemplo, Ruanda, os Camarões agora têm estado a fazer o Quênia,
que é a atração do investidor a nível de tecnologia, o trabalho com tecnologia, a nível de tecnologia, a atração dos big players, né? Para esses mercados. Um, Supondo, de forma utópica, que estejam nos ouvir, que medidas achas que o Estado devia tomar para facilitar, por exemplo, a imigração, né, a atração desses big players para Angola, acelerando com certeza o sistema, o ecossistema do empreendedorismo em Angola? Por exemplo, uma Apple, por exemplo, um Facebook, uma Microsoft, por exemplo, se cria um campo de aceleração, um centro de inovação, com certeza que atrairá muitos empreendedores, como está a fazer noutros países em África. O que é que achas, de forma utópica, se estiver a nos ouvir, não sei se vão nos ouvir, que podem fazer, que podiam fazer, na verdade, para atrair esses big players para o mercado angolano? Bem, há várias. As soluções são várias, né? São várias. Eu vou apontar aqui três que eu acho importante. A chave, até, repara, até o próprio governo já sabe. O ambiente de negócio é importante. Por quê? Porque as empresas não estão aí, não vão para esses países para oferecer dinheiro, né? Eles querem perspectivas positivas e essas empresas só investem em países que de facto há perspectivas de crescimento. É importante dizer isso. O ambiente de negócio é importante. Por exemplo, saiu a semana passada uma lei que o BNA, repara, o BNA, Banco Nacional de Angola, proíbe as empresas pagarem salários, digamos assim, aos talentos externos, que nós não temos quadros qualificados em algumas áreas, fora do país. Por exemplo, se és americano, uma empresa angolana quer te contratar e no contrato você exige que te paguem em dólar na América, as empresas não vão poder fazer isso. Estão proibidas. Quer dizer que não está a facilitar, a atração de talentos, né? Atração de talento. Volta um pouquinho. Agora, se eu conseguir perceber, quer dizer que agora vão ser remunerados em Kwanza, é isso? Em Kwanza, num banco interno, aqui. Ou seja, o americano vem em Angola trabalhar para a minha empresa, eu tenho que lhe pagar em Kwanza, e ele vai também aí na luta do empurra-empurra das comissões para mandar o dinheiro para a América. Qual é o talento? Qual é a empresa Apple que vai aceitar vir para o mercado? Está a ver como é que é? Estranho. É estranho. É, para tu Quais ver. foram as diretrizes que o governador utilizou ou que o banco utilizou para a decisão? A lógica é branqueamento de capitais. Dizem que é para branquear capitais, é fuga de capitais. Quer dizer, há vários mecanismos para você controlar o branqueamento de capital, como a compliance, cooperative governance. Tem muitos elementos que você podia controlar, muitos elementos. E você utiliza. O BNA entrou no mercado de trabalho, Armando. O BNA está a tratar e cuidar da maneira como as empresas têm que pagar os trabalhadores, Armando. Mas Isso aqui numa altura que o Kwanza continua a se bem, desvalorizar e acaba por ser, na verdade, o mecanismo certo, precisa se desvalorizar para a economia se restabelecer. Duvido. é, Eu estou a tentar entender como é que isso vai funcionar. é para tu veres que o keynesianismo de quinta categoria que está em Angola, né? Não há flexibilização do mercado. Vê como é que é a barreira. Qual é a Apple que vai vir para Angola assim? Diga-me só qual é as condições que as Big Four que falaste aí, algumas empresas, a Amazon e outras, viram para a economia da Angola quando é ainda uma mata, do ponto de vista de política econômica. Essa é a grande questão que se coloca. A política econômica continua sendo uma mata, né? É uma mata. Então, é muito complicado. É bastante muito complicado. Depois, há um elemento que eu acho interessante. É a força de trabalho também. Repara, o nível de escolaridade da nossa força de trabalho para essas empresas, está a ver? Elas sabem quanto maior é a qualidade, o nível de escolaridade, quanto ligado às tecnologias, engenharias, né? Melhor para elas, né? Eu não vejo uma Apple vem num mercado em que o aprendizado de tecnologia é muito reduzido, o investimento na educação, o capital investido por indivíduo é muito reduzido. Epá, naturalmente é difícil. Se ires para o Ruanda, para o Ghana, os países que disseste, portanto, têm um nível de escolaridade aceitável, e até há investigadores de Harvard, do MIT, de Chicago, que vão fazer parcerias com essas universidades.
Oh, Aqui Armando, temos, aqui temos alguns do Quênia. exatamente. Portanto, Então acha então, que. qual é Por o favor, nível? continua. Assim, qual é o nível? É isso portanto, de empresas que são multinacionais, interessantes da economia real, não da economia petrolífera, vão se interessar para o país, que do ponto de vista de investimento sério na investigação, no ensino, aumentar o capital investido por indivíduo tem que ser elevado, high, para essas empresas entrarem para a economia. A China só, essas empresas só foram na China porque o investimento, o capital investido por indivíduo na China é um dos mais elevados, mais altos da Ásia. Então, é nesse sentido. E depois, com um custo de produção muito baixo, o governo só se focou em reduzir os custos de produção. Se um governo reforma estrutural não reduz custos, está a aumentar os custos das empresas, como é que vai chamar de reforma? A reforma econômica, a base é só uma, Armando, não tem uma outra saída. É reduzir os custos dos empreendedores, reduzir os custos, facilitar os empreendedores, liberalizar, flexibilizar, privatizar com o objetivo de aumentar emprego, naturalmente. E o Estado se focar apenas, repara, em setores sociais, onde ele é mesmo chamado, né? A saúde, a educação, a segurança, a justiça, tá vendo? A segurança alimentar, água potável, relações exteriores, esse aqui é o lugar do Estado, combater a malária. O que é que acontece em Angola? Esquecem os mosquitos, o governo abandona a função dele dos mosquitos e vai pagar dinheiro para a TAG, tá vendo? Vai dar dinheiro nas empresas que nem são lucrativas, muitas empresas públicas andam a levar o dinheiro da saúde, da educação, da justiça, tá vendo? Da segurança alimentar. Isso tudo Só, não ajuda. só, só por curiosidade, nas lides acadêmicas como professor, qual tem sido a discussão, não de forma formal, claro, para o gestor máximo, mas nas leads acadêmicas, qual tem sido a discussão, por exemplo, como economista, os outros parceiros economistas, outros professores economistas, encontra alguma concordância em relação a uma solução econômica para as questões que nós temos no país? Não, as soluções são muito dispersas e são muito dispersas e, pelo visto, o país parece estar a procurar de heróis, está vendo? Há uma sensação de procurar de heróis, esquecem que a solução está com eles mesmos, está a ver como é que é, né? E há soluções, mas Gostaria não que explicasse muito bem isso. É um é parecer assim. que eu tenho já há algum tempo. Explica lá para nós como é que isso funciona. Todo mundo se calhar, pela forma como ganhamos as independências, né, no continente africano, Sim, não, mas há, até há uma reparar para isso. representação, há uma representação só de uma pessoa, e essa Uhum. pessoa acaba por ser rotulada como herói, mas agora já ganhamos a independência, estamos à procura de mais heróis. Nos explica lá bem isso. Não, não, repara, quando você vê que a solução do país só depende de uma pessoa, tipo do presidente, né? Quando eu foco é presidente, quando eu foco é presidente, alguma coisa não está bem. E as ideias que surgem não surgem de forma estruturada, sistematizada, organizada. Surgem assim ideias dispersas, tá vendo? Não há ninguém que apareça com um projeto, tá vendo, né? Que tem que estar assim, assim, isso vai funcionar assim, vamos persuadir o povo assim. É nessa perspectiva, né? Há ideias na academia muito dispersas e depois o debate não é um debate saudável, de qualidade, é um debate também disperso com muitos adjetivos, há muito ataques, atacam muito as pessoas, o mensageiro, não a mensagem, né? Então é muito difícil um país sair da crise assim. Era preciso nós dosearmos o debate de ideias, está vendo? Debates como tipo de educação, modelo de educação. Falar de futuro, nós falamos muito do passado. O Armando vai ver que nós vamos entrar no período eleitoral, o debate nas eleições não vai ser de qualidade, vão buscar imagem do passado. Tá vendo como é que é, né? Então o país perde muito no passado. O passado não ajuda o futuro. O passado traz confusão. Era preciso colocarmos uma pedra no passado para pensarmos no futuro. Mas debater o futuro é debater ideias. E eu debater os erros do passado tem que ser debate de ideias de forma estruturada. Por exemplo, debate econômico.
em que dia que Angola debateu o modelo econômico? Na imprensa pública, vamos debater o modelo econômico. Qual é o melhor modelo econômico? É o modelo virado ao empreendedorismo ou o modelo virado ao Estado? Está a ver como é que é? Não se debate isso. Não se Não, debate. Isso não há nem é tema de interesse. debate. Achas que não há interesse da parte das pessoas que têm de direito, claro, se calhar, em debater? Não. O pensamento econômico angolano está virado ao Estado. Está a surgir apenas uma partícula virada ao empreendedor, ao mercado, está a ver? Ao capitalismo. E essas partículas não têm ainda muito poder. Eu tenho um programa de rádio, que é a Economia Real, do grupo Mídia Nova, mas eu já estou com receio de ser tirado porque o governo recebeu, né, a Mídia Nova, né, recebeu O programa por agora, enquanto não tiraram, passa por onde? Vamos lá acompanhar. Passa Média passa, Nova. passa na Rádio Mais, tem, né, na net, né, tem a net também, muita gente da diáspora tem escutado o, o programa, na Rádio Mais, 11 horas da Angola e reposição 21 horas também da Angola. 11 horas de Tem Angola. passado. Sim. Agora, provavelmente, como passou para o Estado, as minhas ideias são muito contrárias, muito do mercado. As minhas ideias econômicas são do mercado, são liberais. E eu tenho alguns receios, né? Alguns receios que podem já eliminar, né? O Armando não vai poder mais ouvir se eliminarem. Vamos lá ver se vão eliminar ou não o meu programa. Falou que discute-se muito sobre o passado, mas em contrapartida tem outro lado da laranja, que é que o futuro parece que é 2022. Não, eu não gosto muito de dizer futuro 2022. É isso que está acontecendo nas redes sociais, de 2022 vai gostar. Epá, é assim, desculpa por utilizar essa palavra, epá, mas, Armando, o país nunca muda com eleições, nem a América mudou com eleições, o país muda-se constantemente, temos que agir, tem que sair da zona de conforto, Armando. Temos que sair do cadeirão esticado a perna, assistindo filmes, blast, comendo pipoca. Temos que fazer temos que agir constantemente, diariamente. O político só faz alguma coisa se o povo aí age. Não é eleições, passa eleições, entra em eleições, o país está a melhorar. Não. Então não é eleições, é mudança de mentalidade, Armando. É consistência, é persistência, é valores, é atitude, é ética, é moral, tá vendo? É liberdade, é livre mercado, é conhecimento. Isso tudo tem que ser constantemente, não é eleições. Eu, quando vejo a publicidade vai gostar, não é de vai gostar. O problema é mesmo ser constante. Os jovens têm que sair da zona de conforto, tá vendo? Eu me apelidam por eu ser assim, aparecer na imprensa, a colocar as minhas ideias com convicções. Portanto, falam mal, rotulam, me chamam o nome, falam sobre a língua portuguesa. Eu já disse uma vez que eu não sou português, eu falo língua nacional. O importante é o conteúdo, não é a gramática. O país investiu muito na gramática, Armando. Quem fala bem o português aqui sobe em Angola, Armando. Não é quem apresenta resultado, Armando. Tá? Em Angola não é quem apresenta resultado. Se você fala bem português, dá para o trabalho com português, completante, faco, completamente, você sobe. Quer dizer, quando Você na verdade, como sobe. eu disse muito bem, tinha que ser a mensagem, não o mensageiro, né? É Estamos nesse na parte sentido. final da nossa conversa, temos mais 30 minutos. Agora, essa é a parte que nós nos focamos propriamente no empreendedor. Apesar dos apesares, apesar da situação do país, os empreendedores estão Sim. aí. Eles estão aí. Mas não se fala de empreendedorismo sem falar das políticas que podiam naturalmente fazer com que eles se transformassem em empreendedores com sucesso. Vamos falar disso. Nessa última parte é essencialmente sobre o empreendedor, né? Temos os problemas estruturais que, por sua vez, atrasa o acelerar do próprio ecossistema. Sim, Falou de uma coisa muito interessante e até como professor vai ser interessante. Alguns economistas angolanos apontam um ajuste no processo acadêmico. Ah, Alguns apontam de que não só angolanos, muitos outros africanos, de que a educação em Angola ela devia estar centrada à técnica, né? Ao que realmente se precisa
no mercado para que o jovem recém-formado, tanto no ensino médio como no ensino técnico superior ou no ensino superior no geral, consiga estar munido para os problemas reais. Como professor, sente que o caminho é por aí e se sente que é por aí, tem ajudado os estudantes que leciona a perceberem essa nova realidade do mundo? Olá, felizmente tenho ajudado bastante. Primeiro, eu dou aula no segundo ano, né? Comecei a dar aula no primeiro, depois mudei para o segundo ano. Uh, Todo início do ano letivo eu deixo um desafio aos meus estudantes, que no último ano, no quarto ano, cada um tem que me apresentar um projeto de empresa já feito, né? Esse é o meu desafio, todos os estudantes sabem, tenho apresentado esse desafio aos meus estudantes, e felizmente boa parte dos meus estudantes saem com o pensamento de não procurar emprego, eles criarem alguma coisa. Eu tenho me alegrado muito. Mas é importante dizer, Armando, que o mercado angolano, sendo do Estado, não há ensino capaz de produzir empreendedor sustentável. É preciso primeiro fazer com que o Estado deixe de ser o mercado. O mercado tem que ser mais família, o povo. Aí sim, o mercado, o ensino também vai ser transformado num ensino muito prático. Até as escolas vão fazer aquilo que o mercado quer. Em Angola, não. As escolas não fazem aquilo que o mercado quer. Eles têm já um plano curricular que é mais de 10 anos, 15 anos, que altera um pouco, tá vendo? Independentemente do mercado mudar, mas não alteram. Por quê? Porque tem a ideia de o emprego, eu vou achar o emprego por causa de um tio que está no mercado, tá vendo? Aquilo que chamam padrinho na cozinha. Uhum. Então, o ensino dificilmente consegues mudar. Por quê? Porque o emprego é direcionado. Agora, se nós mudarmos, por exemplo, que o Estado sai do mercado, deixa o próprio mercado desenvolver livremente, porque a virtude do mercado está nas famílias, está no povo, está vendo? Aí as escolas, como na América, vão ter que se adaptar em função do mercado. Há cursos na América que surgem temporários em função da necessidade do mercado, não é isso? Uhum. Então é nessa perspectiva. O que eu estou a tentar dizer é o quê? E nessa fase, e nesse tipo de modelo, o ensino técnico será a chave número um para o desenvolvimento do país. Por que que o país Mas, Yuri, não dá valor no mas ensino técnico? essa realidade, tanto no ensino privado também, é a mesma coisa? No ensino privado também. O problema da Angola, Armando, o problema é o Estado. O problema da Angola chama-se Estado. Nós temos que saber que temos que responder à pergunta: que tipo de Estado nós queremos? Aquele que parece nos dar tudo, afinal não nos dá, está a nos explorar, ou aquilo que nos dá liberdade para nós atingirmos o nosso objetivo? O problema é o Estado, Armando. Por exemplo, repare, um país em que o mercado é muito dinâmico, o ensino médio já não é daí no colégio. O curso profissional, o curso técnico canalizador, tinha que ter equivalência de médio para esse estudante ir fazer a universidade e testar. Nós não, isso acontece na Alemanha. Na Alemanha, o curso profissional é de 1 a 2 anos. E quem termina o curso profissional, técnico, serralheiro, essas de engenharia técnica mesmo, ele tem um documento equivalente a ir fazer teste nas universidades. É aceito. Não é preciso fazer um PUNIV, um ensino médio, com muitas teorias ditarem aí nos professores, nos alunos. Quer dizer, isso não é o modelo. Nós não temos esse modelo em Angola, porque o mercado não exige isso. O governo direcionou o mercado para um lugar, então fica muito complicado você ter também qualidade de ensino, porque a qualidade de ensino depende de duas coisas importantes. Primeiro é mecanismo de incentivos, está a ver? É preciso incentivo no ensino. Mas esse incentivo não tem que ser uniforme. Por exemplo, os professores, mestres, doutores, ganham. Quem é doutor ganha o mesmo salário que o doutor. Quem é mestre ganha o mesmo salário de todos os mestres. Quem é licenciado ganha o mesmo salário de licenciado. Não Não há diferencia. titularidades, não há Não há, não há, senioritas. Como é que se diz em não, português? não há competição. A questão que coloquei é que não há competição. Tu tinhas que me colocar incentivo. Os bons professores, você tem que dar mais dinheiro. Eu posso ser doutor, PhD, o Armando também PhD. Quem produz mais tem que ganhar mais do que aquele que não produz. Em Angola, não. E até te estimulam para ser ineficiente, para você não produzir. Tá a ver como é que é?
quer dizer, não é um estímulo à produção, tá vendo? Você não vai ter qualidade de ensino. Quem, por exemplo, alunos que atingiram níveis interessantes com um professor, esse professor tem que ser premiado, tá vendo como é que é? Depois, outra coisa, um outro elemento que faz com que o ensino se torne interessante, e eu tenho assistido em outros países, é o próprio mercado. O mercado tem que ser exigente, o mercado tem que ser do povo, não do Estado. As empresas, se não competirem, como é que o ensino vai ser com qualidade? As próprias empresas não estão a competir, há muito monopólio, oligopólio, dupólio, não há competição, é a voz do político que faz com que a empresa ganhe concurso. Tá vendo? Yeah. Então, Mas digamos que dada a função, por exemplo, a função até não, mas dada a como está a situação do país, na África Subsaariana acabamos por fazer parte da lista dos países mais difíceis de conseguir o primeiro emprego, sem falar do segundo, terceiro, mas o primeiro, para aquele indivíduo que sai na formação com 21, 22, 23 anos. Acha que se as empresas impusessem essa competição onde a meritocracia que vale, não acha que de alguma forma haveria uma ruptura a nível da taxa de desemprego em função da realidade do país? não, isso ajudaria interessantemente até que o empreendedorismo fosse sustentável, seguramente. Só que o problema em Angola não é isso, Armando, é que o aluno na universidade, se pergunta, entras numa sala e perguntar nos estudantes onde é que você quer trabalhar, todos vão falar Ministério das Finanças, Estado, tudo é Estado, está vendo? Tudo é Estado, Armando, tudo é Estado. Se perguntar no estudante, quer trabalhar onde? AGT, enfim, BNA, está vendo como é que é? Sonangol, está vendo? E tudo é Estado. Por quê? Porque o mercado não está abençoado com o setor privado como está. O setor privado em Angola é um setor público camuflado, ou seja, o privado brinca de Estado e o Estado brinca de privado. Está a ver como é que é? Esse é que é o grande problema. O problema é o pensamento econômico angolano, tem que mudar. Repare, eu tenho dito, ou o Keynes mata Angola, ou Angola mata Keynes. Senão nós não vamos desenvolver. É preciso mais Adam Smith, mais liberalismo para a economia de Angola. O Estado tem que se focar com as suas funções clássicas, a saúde, a educação, o saneamento, a relação exterior, a estabilidade monetária, não o BNA. Olha, o BNA faz mais publicidade na televisão do que os bancos normais. Isso, como é que você acredita isso? O Banco Um Central, né? o Banco Central faz mais publicidade na televisão do que os bancos normais. Quer Quando na dizer, verdade o Central está para gestão supervisão. e supervisão, na verdade. Ok. Ou seja, ele é o polícia, tinha que se esconder, né? O polícia tem, a câmera tem que estar escondida, senão o bandido vai ver a câmera. Não, mas ele já aparece logo. Quer dizer, portanto, é interessante. O modelo econômico angolano precisa de ser repensado urgentemente, senão nós não vamos ver as grandes empresas, Apple, essas empresas Amazon, internacionais que estão aí para grandes países como a África do Sul, como a Nigéria, essas grandes economias, o Ghana, Ruanda. Nós temos ainda um trabalho enorme, mas só vai depender se efetivamente nós alterarmos o pensamento econômico. É muito keynesianismo de quinta categoria que nós temos em Angola, precisa ser eliminado. Esse pensamento que o Estado é o homem presente, é tudo, é que vai nos dar emprego, matou o país e continua a matar. Angola não vai conseguir sair da crise se continuar com essa ideia. ainda na questão da educação, apontamos, e claro, falaste da mentalidade e é muito interessante, mas quase que é raro apontamos, na verdade, o instrutor. É tipo, chegares em casa, os filhos a reclamarem fome e o pai a reclamar, por exemplo, dos filhos, ao invés do filho a reclamar no pai. Por que que, quando falamos da mentalidade, não passa primeiro pelos professores? Em criarem um ambiente onde o próprio. Eu falei a semana passada com o Murato e o Bruno Pegado, 12 empreendedores. O Murato está em telefones com a fábrica LPE e o Bruno Pegado com a fábrica de automóveis e motocicletas. E uma das coisas que eles apontaram enquanto falavam quanto à questão do ensino
tem a ver com o que mencionaste, que as escolas não incentivam, por exemplo, a prática, para juntar com a teoria e experimentarem modelos. Por que é que não se aponta os dedos de forma clara aos professores, se é que se deve apontar, ao invés de Não, apontarmos para os estudantes? eu quando, eu quando digo investir no ensino, os professores também estão dentro, né? Porque os professores de hoje foram alunos do sistema de ontem, é nessa perspectiva. E quando nós estamos a falar de ensino, o aluno pura e simplesmente é como se fosse uma função de produção. Entra a matéria-prima e sai produto acabado, né? Então, o aluno é o produto que sai daquele fator, daquele processo de produção, né? Mas o aluno não é culpado. Eu não culpo os estudantes. Para já, nunca culpei os estudantes. Eu também fui estudante, eu não vou culpar os estudantes. Mas quando se diz investir no ensino, a qualidade do ensino também depende dos professores. Eu, quando disse no início que preciso de crescer mais, doutoramento, investigação, é nessa perspectiva, né? Os professores têm que ter qualidade, estratégia, inovar a maneira de ensinar, as várias formas de ensinar, para os estudantes também serem outros, né? Mas eu ainda defendo e continuo a defender que uh, uh, é fundamental que a chave do sucesso do país tem que ser a reinvenção. Temos que nos reinventar cada vez mais. Os professores têm que se reinventar, eu sempre defendi. Os bons estudantes dependem também dos bons professores, mas ser bons professores é falar a língua do mercado. O que é que o mercado precisa para os estudantes irem responder os problemas do mercado. Isso é muito importante. Mas tem que existir também mercado e não existir o Estado, senão vamos ter sempre o quê? A CTNP, corrupção, tráfico de influência, nepotismo e produtividade. Muita vaidade também, né? Nesse sentido. Há muitos vaidosos em Angola, sem produzirem nada, mas são vaidosos. Olha, e a título de vaidade até, desculpa, me parece que todo mundo é doutor em Angola, né? Basta chegares com um título de licenciado e alcançares uma posição de gestão no país. Não sei se faz parte do estatuto do Estado, que a posição legal te dá o título ou o nome, não sei, mas me parece, tenho estado a ouvir e a ver nas redes sociais que todo mundo bastou ser gestor, diretor de um centro, e até tenho dificuldades muitas das vezes nos encontros que nós realizamos com a Ordem dos Engenheiros em Angola. Eu estou habituado a chamar doutor a quem é doutor, na verdade, e quando chamo pelo título que está lá, engenheiro, não, tem que chamar doutor. Essa mania, ou se é mania, ou a minha pergunta até, estou aqui a me complicar, faz parte do estatuto legal, a pessoa com cargo de direção no Estado, em alguma instituição, ser chamada doutor, ou é mania, e se é mania, baseada em que é? A academia incentiva isso? Até Não, é um fora do nosso rótulo. assunto. Fora do nosso assunto. Vamos lá, como é que surgiu essa teoria do doutor? É um rótulo que se inventou, né? Como é que surgiu? Primeiro, uh, surgiu de duas formas. A primeira forma era uma perspectiva de bajulação, tá? Em Angola, a bajulação é uma doutrina, tá? Durante os 45 anos, a base do sucesso das pessoas foi muito a bajulação e o tráfico de influência, tá vendo? Então, eu quando quero bajular o Armando, tenho que arranjar vários rótulos interessantes e bons, mesmo não sendo o Armando a pessoa ideal, né? Ou que fez o doutoramento. Nós chamávamos isso. Depois, o segundo, e não menos importante, é que o país não tinha níveis de doutores. Doutoramento em Angola e mestrado quase que não existia, não se fazia doutoramento nem mestrado. Só tinha uma universidade, que é a Universidade de Axunet. E todo o indivíduo que saía da Universidade de Axunet era licenciado de 5 anos, depois ficou de 4 anos. Um país que não tinha doutor, e esses licenciados é que atingiam níveis estrondosos, extraordinários, desde ministro, desde diretor, gestores, a forma de bajular um licenciado que terminou a faculdade, que subiu muito, é dando-lhe títulos, tá vendo? Então, começaram a dar título de doutores. E isso foi evoluindo e ficou moda, doutor, doutorímetro, tá vendo? Quando dizem não estão a se formar doutores, não, né? Não se forma doutores em Angola como tal. Os doutores em Angola são muito poucos.
não são muitos, mesmo aqueles que fazem doutoramento em Angola, é ainda com muita dificuldade, não tem base de dados. Você faz doutoramento sem base de dados, não faz investigação. Está a ver como é que é? É nesse sentido. Mas agora, hoje, quem é chamado doutor já diz que eu não sou doutor, porque já sabe que é ofensa, está a ver? Hoje o doutoramento ficou ofensa. Eu, pelo menos, não gosto que me chamam doutor. Na ligação, eu digo, não, eu não sou doutor, porque já é uma ofensa, porque é um título que nós temos que respeitar. O doutor tem que fazer artigos, está a ver? O doutor em Angola não escreve artigo, não escreve livro, até nem vai debater na televisão para resolver problemas, está a ver como é que é? Foge das câmeras, foge da mídia, do diálogo, então é nessa perspectiva. São apenas essas duas vias que É. transformou o país no doutorímetro. Eu noto isso até com regularidade para a mídia estatal e para aquelas pessoas que têm algum cargo no Estado. Mas avançando na parte final, sim, como dizia, estão ali os empreendedores, existem, apesar das dificuldades. Na tua perspectiva, que linhas, né, o que é que o empreendedor angolano precisa ter em mente, apesar das dificuldades que o ecossistema apresenta? Linhas gerais, né? Essas são as dificuldades, sim, mas apesar delas, na tua perspectiva, pode-se começar, pode-se atacar estas e outras linhas. Quais são as linhas que achas? A primeira linha é que os custos são altos. O empreendedor tem que ter já isso na mente. Epá, eu estou numa economia que os custos são altos. E depois, crédito quase que não existe, é muito limitado. Né? Significa que o empreendedor vai ter que fazer investimento com capital próprio, nesse sentido. Né? Em terceiro lugar, não menos importante, é que a procura do produto tem que procurar um nicho de mercado, ou seja, um nicho de mercado que tem procura. Só que a procura está escassa, né? Tem que ver um negócio bom que tem procura para que o negócio seja sustentável. É nesse sentido. Num país que está em depressão econômica, é muito reduzida as oportunidades de procura, né? Nicho de mercado. Esse é um dos elementos importantes. Depois, tem que ser resiliente, continuar a lutar, mas lutar mesmo, não baixar a cabeça e ir em frente. Porque eu acredito que a economia de Angola, e Angola é um país que tem futuro. Angola é um país de futuro, Armando. Deixa eu te dizer, Angola é um país de futuro. Esse país vai ser brilhante. Nessa década, o que Angola vai fazer apenas é ir procurar colocar o fio na ponta da agulha, né? Naquele buraco da agulha. Nós estamos aí a procurar como meter, né? É nesse sentido. Esses 10 anos que vêm aí, 2020, 2030, é nós colocarmos o fio naquele buraquinho da agulha, né? Depois de nós colocarmos, aí sim vamos conseguir cozer para o desenvolvimento. Dou só 10 anos, é 2020, 2030. Eu acredito que nós vamos acertar e depois de acertar assim, aí vamos então alterar. Mas vamos ter que ser persistente, continuar, lutar, debater ideias, mas com convicções, com valores, com ética, moral, atitude, acabar com estereotipos que existem, né? Passa à frente, quem sou eu, hoje pago eu. Até desapareceu isso, né? Desapareceu. Podemos buscar outros valores interessantes para o desenvolvimento do país. Eu acredito no futuro do país, estou nessa luz, estou nessa luta, estou a aprender, quero aprender, vou lutar para fazer o doutoramento, né, com bolsas que podem aparecer no mundo fora e vou voltar com experiência a nível internacional também, que eu gostaria de ter muito. Só Angola, eu acho que essa caixa Angola sem sair fora não vamos conseguir desenvolver. Angola precisa de muitos imigrantes, é preciso emigrar também para poder vir ajudar Angola com a experiência que se ganha lá fora. E eu acredito também que o Armando lá nos Estados Unidos está aprendendo muito e vai poder um dia vir ajudar o país. Angola precisa de ti, precisa de todos os angolanos que estão fora, com experiência de trabalho lá fora, vai ajudar muito. Não há países no mundo que desenvolveram. Tem o exemplo prático que eu gosto muito, é os países asiáticos. Foram os imigrantes que deram o grande desenvolvimento da Ásia. É por isso que qualquer angolano aqui em Angola quer emigrar, eu não desincentivo. Eu digo, vai, você que vai ser o nosso pontapé de saída lá para as exportações dos produtos angolanos. Os chineses é que venderam todos os produtos chineses lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que é com os imigrantes que o país desenvolve, porque são experiências diferentes, a maneira de ver num outro prisma as coisas é muito importante. Lá fora é
é a chave. Então, eu penso É que o verdade. empreendedorismo também vai desenvolver em Angola e nós vamos desenvolver. Quem quer ir fora vai, eu sei que vai desenvolver o país de fora e pode virar com projetos e o país vai desenvolver. E os que estão aqui também vão lutando, né? Vamos lutando até onde der, com o contributo, vocês estão lá fora, vamos ajudar o país a desenvolver. Angola já não tem tempo, é ontem, eu podia desenvolver ontem, então é desenvolvimento. E uma coisa que me mete muito feliz é que tudo tem um fim, né? Tudo vai passar e vamos desenvolver, né? Os mais velhos vão desaparecer e os jovens depois vão ser também os mais velhos e pronto, é um ciclo. Angola, É. estamos no mundo e vamos desenvolver, vamos deixar também o nosso legado para o país desenvolver, partilhar, compartilhar semelhança e deixar legado é o mais importante para o desenvolvimento do país. Essa é uma profecia certeira. E posso lhe dizer, quase 10 anos na América, penso Angola, estudo Angola, respiro Angola, o que faço, faço por Angola. E Exatamente. ao lado de mim tem muita gente que está disposta, tem um desejo, tem a força e tem usado o cérebro para tal. Na verdade, falaste de forma específica, gostei para a comunidade angolana que está nos ouvir, que vai nos ouvir depois do vídeo, depois do podcast, tá disponível no Google Cast, no SoundCloud, no Facebook Podcast e nas redes sociais. Yurka China, muito, mas muito obrigado. Foi um prazer imenso conhecê-lo a partir da internet. Parece que o Covid pensou que iria nos derrotar, mas nos uniu mais, porque Sim, o sim. programa surgiu em função da situação que vivemos e conseguimos encontrar formas de nos reinventar. Muito obrigado mesmo. Para terminar, eu faço sempre essa pergunta para os angolanos. Nos teus sonhos, naquele sonho bonito, como sonha ver Angola daqui a provavelmente 20. Me deu 10, eu vou lhe dar mais 10, né? Me deu um span de 10 anos. Então, alô? Já, tá de volta. Ah, ok, ok. Eu dizia, a pergunta que eu faço sempre no final é: me deu 10 anos, falou de um span de tempo daqui a 10 anos, mas eu vou dar mais 10, 20. No teu sonho, parece que alguém não quer já terminar. no, no, Vamos lá, vamos lá. no teu sonho, como sonha ver Angola daqui a 20 anos? A Angola tem muitos desafios, mas eu tenho um sonho interessante. Primeiro, daqui a acho 2000, eu tinha um sonho em 2050 Angola entrar nos clubes dos países mais ricos, né? Isso foi em 2010, que era um dos meus maiores sonhos. Em 2050, quer dizer, quase no meio do século, Angola fazer parte dos clubes dos países ricos, né? Com um PIB per capita acima de 25 mil dólares, né? Era esse o meu sonho. Mas agora, o meu maior sonho, basicamente, é ligado ao empreendedorismo, né? É Angola ser um país que cria emprego em todo momento, em qualquer hora, de cabinda ao cunene, né? Que é o mais importante. Ou seja, que o empreendedorismo seja a água e o ar que nós respiramos para o desenvolvimento do país. É muita pobreza extrema, Armando, no país. É muita gente a sofrer. Então, meu maior sonho é de cabinda ao cunene, portanto, em qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar, cria-se emprego para esse país, é muito importante. Só assim é que vamos conseguir combater a pobreza extrema que nós temos. Esse é um dos maiores sonhos que eu tenho e para essa utopia, vamos lá ver os desafios dos jovens, nós somos jovens, vamos contribuir para isso. Sempre no debate de ideias, que é o mais importante. Somente ideias iluminam a escuridão, Mises, né? Vamos lá e vamos desenvolver o país. Boa, boa. O professor Chivanga disse que a barba dele está a ficar branca por causa dos livros que lê. Yeah. Conhece o professor Chivanga? Professor Chivanga Barros.
Sim, conheço. Ele foi o diretor adjunto, né? Do ISPTEC. Eu conheço bem. E é meu amigo também, conversamos muito, né? Meu Bom, amigo. Ele é alguém que incentiva muito a leitura. E é bom ouvir quando ele diz isso, é interessante. boa, boa. Eu vou lhe fazer um desafio, isso vai depender da tua disponibilidade. Se calhar um dia vou juntar. Eu falo com regularidade com ele a respeito do tema da investigação científica e ele Uhum, tem estado muito interessado em discutir abordagens como essa, porque ele tem uma uhum, revista, uhum, juntamente com os brasileiros e os espanhóis, uma revista que está ali já. Eu apresentei a revista aqui no centro, como também tem inglês o desafio é juntá-los um dia para falarmos sobre a investigação científica e como ela pode potencializar e alavancar o desenvolvimento em Angola. E durante a nossa conversa nós falamos muito sobre o que se deve fazer e é na investigação científica que, na verdade, esses modelos são testados. Então, faço-lhe o desafio, lhe envio o convite, se estiver disponível, vamos fazer acontecer. Olá, agradeço, eu gosto de discutir, gosto de falar e é uma honra estar com o professor Chivanga, que é PhD com muita experiência a nível do Brasil e a nível nacional também. Portanto, estou à vontade. Espero o convite, o dia, para nós conversarmos sobre investigação científica. É a base, a minha vida é o meu sangue é a investigação, gosto de investigação. Nego emprego só para ficar na investigação, então eu gosto de investigação, eu amo a investigação. Boa. Muito, mas muito obrigado. Não vou mais ocupar teu tempo. Sei que já é tarde em Luanda. Desejo-lhe um bom dia, né? Uma boa noite, madrugada, na verdade, já. Bom descanso. Continua a se proteger ali no Covid, porque, infelizmente, até o momento, prevenção é a melhor forma de lidar com essa situação. Obrigado mais uma vez. Mola, muito obrigado. Eu, não estás a me incomodar porque a hora de leitura já vai começar, é das 2 horas da manhã que eu leio. Então, foi uma boa companhia, pelo menos passei o tempo para entrar na minha será a segunda parte, a primeira foi contigo. Muito obrigado mesmo. Boa, boa. Valeu. Estamos Tamo juntos. juntos. Certo. Cozer para o desenvolvimento. Mas para isso precisamos pensar como nós mesmos. A tendência humana à imitação é um obstáculo comum ao pensamento dos primeiros princípios. Quando a maioria das pessoas visualiza o futuro, elas projetam o formulário atual adiante, em vez de projetar a função adiante e abandonar o formulário. Por exemplo, ao criticar o progresso tecnológico, algumas pessoas perguntam: onde então estão os carros voadores? Aqui está a coisa: temos carros voadores. Eles são chamados de aviões. As pessoas que fazem essa pergunta estão tão concentradas na forma, um objeto voador que parece um carro, que ignoram a função transporte em voo. E é isso que Elon Musk se refere quando diz que as pessoas vivem a vida por analogia. Desconfie das ideias que herdaram. Convenções antigas e formas anteriores geralmente são aceitas sem questionamentos. E uma vez aceitas, estabelecem um limite em torno da criatividade. Essa diferença é uma das principais distinções entre melhoria contínua e pensamento dos primeiros princípios. A melhoria contínua tende a ocorrer dentro dos limites estabelecidos pela visão original. Por comparação, o pensamento dos primeiros princípios exige que você abandone sua lealdade a formas anteriores e coloque a função na frente e no centro. O que você está tentando realizar? Qual é o resultado funcional que você deseja alcançar? Como empreendedor, a dica é o seguinte: otimize a função, ignore o formulário. E é assim que você aprenda a pensar por si mesmo. Na verdade, em África, o empreendedorismo acabará por ser uma das possíveis soluções para quebrar com o desemprego juvenil. Mas precisamos continuar a conversar e começar discussões como essas. Nos acompanhe no Facebook, no Instagram e no YouTube. Essa foi mais uma edição do The Start. O The Start tem como parceiros a We Do Brand, uma agência de branding e design. We Do Branding é uma agência de branding e design
com o propósito de potencializar negócios, oferecendo serviços premium de desenvolvimento e gestão de marcas, com o objetivo de torná-las únicas, credíveis, consistentes, valiosas e com uma comunidade de consumidores. We do branding.